Não, mas vai ser isso aí mesmo. Segunda parte, né? Pelo menos vai ficar de boa. Vamos que vamos. Precisa acostumar com essa luz aqui ainda. Mas você vai gravar de boné, mano? Vou. Tira esse boné, mano. Não, fica de boné mesmo. Põe o boné mesmo. Põe o boné. Deixa quieto. Você tá louco. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à segunda parte da série de vídeos que a gente iniciou sobre a crise de 29. No último vídeo a gente falou muito sobre economia, sobre empresa, sobre investimento em geral e hoje a gente vai focar um pouco mais em bolsa, mas não vamos deixar de abranger todo o cenário. Vamos lá? No nosso último vídeo a gente tentou deixar a coisa aqui o mais centrada possível, direto na história, mostrando alguns fatos e tal, criando um contexto para poder deixar isso de forma muito clara. E a gente, pelo menos em partes, conseguiu, né? Então, o nosso primeiro vídeo, se você não tiver visto ainda, por favor, vá olhar a primeira parte. A primeira parte é muito importante porque te coloca no contexto do que estava acontecendo lá. A gente falou também que íamos levar a conversa o mínimo possível para o lado político, para o lado ideológico, mas quanto mais a gente se aprofunda nesse assunto, mais difícil isso fica. Então, talvez a gente faça alguma menção e tal. No terceiro vídeo, talvez a gente faça alguma coisa mais voltada para esse lado. Mas, claro, sem tomar lado, sem atacar algum lado, nem nada disso, tá? Basicamente a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu no tempo, naquele tempo ali, como que a ideologia de forma geral se estruturou a partir daquilo e a conversa vai se tornar sim uma conversa voltada para a economia, pautada em como aquilo ali afeta a nossa economia até hoje. E obviamente se a gente estiver falando de economia, a gente está falando também sobre algumas ideologias, então por favor não se ofenda. Antes de a gente iniciar de fato o assunto, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu gostei. Se chegar no final do vídeo, você tira, se desinscreve e dá os dislike. Mas põe agora, porque às vezes esquece, né? Começa a assistir o vídeo e esquece, então por favor. E desde já, agradecer muito quem tá fazendo isso já, tá? Muito obrigado, de verdade mesmo, tá? Mas vamos lá. Bom, no nosso último vídeo a gente comentou muita coisa, deu um calço muito bom para o que a gente vai falar agora. Especialmente porque a gente estava falando sobre acontecimentos históricos e tal, e aquilo ali traz muito a gente para uma realidade que é o que estrutura a nossa realidade até hoje, por isso que isso tem tanto a ver. A gente decidiu fazer essa série que fala sobre crises, porque o que a gente mais teve de 1929 até hoje foram crises, então estudar essas crises é fundamental para você conseguir entender o que acontece na nossa economia hoje. É claro que quando a gente fala a respeito de contextos atuais, é claro que a gente está falando sobre uma coisa que é muito pessoal, né? A gente não pode falar que uma crise de tal pessoa se resolve como se resolveu uma crise de outra pessoa lá. A gente não pode falar que uma crise em tal país vai se resolver da forma como outro país se resolveu. Então a gente vai tentar levar a conversa e manter a conversa sempre no lado econômico, porque se a gente está falando de economia, a gente fala de números, estamos falando de números, é matemática, e matemática é meio que indiscutível, entendeu? Exatamente, interessante esse ponto. A gente vai falar principalmente da economia em si, e quando eu falo de economia, uma coisa que eu sou apaixonado é por bolsa, tá? Nesse vídeo eu não vou te trazer tantos dados, datas, números, nada disso, porque eu não quero de fato pesar com a informação, a gente quer trazer mais o fato da lição mesmo, entendeu? O que está envolvido, o que aconteceu para a nossa realidade, porque eu ficar te trazendo muito dado aqui só vai pesar e não vai te ajudar de fato. Vamos lá, no ano de 2020, que por coincidência é o ano que a gente está agora, aconteceu também uma crise semelhante na bolsa, onde a bolsa evaporou muitos reais, muitos dinheiros, sabe? Bastante, muitos milhões. O que aconteceu também na época de 29, como que a gente consegue comparar as coisas? Por mais que acabou de ser dito aqui que uma crise não é igual a outra, em nenhum caso, não tem como você falar que uma foi exatamente igual a outra, a gente consegue comparar em poucos pontos e tirar lições das duas também. No ano de 2020, aconteceu o mesmo fato que a gente comentou muito no vídeo passado, que foi a questão da alta expectativa. Em dezembro, foi a primeira vez que eu particularmente ouvi falar daquela doença, daquele vírus. Mesmo assim, a Bolsa Brasileira ela não parou de subir, desde aquele momento. A gente até comentou muito, conversou sobre isso. Eu estava na tela no mês de março de 2020, eu estava de frente para o computador diariamente quando aconteceu tudo aquilo. Eu vi a Bolsa despencando, foi de 100 mil para 60 mil pontos em alguns dias, aquilo foi absurdo.
A mesma coisa que causou isso nesse ano, que foi uma alta expectativa longe do lastro, né, uma expressão que a gente ouve muito no mercado é que a economia real ela se descolou da bolsa, né, que é uma expectativa muito absurda em relação ao que realmente está acontecendo, foi o que aconteceu lá em 29 também. A gente falou sobre isso. A bolsa subia, o pessoal comprava, subia, comprava, subia, comprava, subia, comprava. E como o Jorge comentou também, o dinheiro de empréstimo, que foi o principal recurso usado para investimentos, foi o que acabou quebrando de fato a economia, porque não tinha lastro nenhum mesmo. Você pega o seu dinheiro de trabalho e vai investir em bolsa, é uma coisa. Você pega o dinheiro de empréstimo, é outra coisa, é outro absurdo, é uma coisa que já está ali, já é o início de um caos. Naquela situação de 29 aconteceu muito isso. As pessoas pegavam muito dinheiro virtual, digamos assim, né? Como foi bem explicado, se você não lembra dessa parte, eu recomendo que você volte para dar uma olhada. Foi explicado que o dinheiro de empréstimo ele é um dinheiro do futuro. E isso foi muito feito naquela época. Isso foi o principal caso que gerou toda aquela quebra, o que foi chamado lá do crash, né? De fato, da bolsa. Inclusive eu pedi até para o editor colocar aqui o crash da bolsa, que é a palavra em inglês, que é quebrar, né? Que é de fato quebrar. Foi o principal ponto, né? Essa questão da alta expectativa fora do lastro é o que causou no caso e é o que causa hoje em dia. Esse é um ponto em semelhança que a gente consegue encontrar aqui. Quando você põe uma expectativa muito alta numa coisa que realmente não tem base, né? Hoje em dia a gente vê muito as pessoas comentando de sonhos, de bolsa, de ganhar muito dinheiro. Então assim, já começa a ficar esperto com isso, tá? Porque esse é um dos principais aprendizados que a gente tira da crise de 29 também. Esse é interessantíssimo você falar sobre isso, porque esse é um dos principais, eu acho que é muito importante que a gente consiga estar sempre trazendo a discussão para a nossa realidade. Então, por exemplo, o que acontecia lá era o seguinte, essa coisa. No último vídeo, então, a gente comentou que, ao contrário do que muita gente pensa, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York ele foi uma consequência do que estava acontecendo nos Estados Unidos, não foi exatamente a causa, foi uma bola de neve, lógico, né? E aí a quebra da Bolsa de Valores foi uma coisa que se juntou com aquilo e formou um monstro gigantesco, e aí deu no que deu. E aí, claro, né, a gente precisa estar sempre separando essas coisas, porque separando isso a gente consegue encaixar isso na nossa realidade. Então, por exemplo, como é que é uma forma prática de a gente encaixar isso aqui hoje? Se a gente está sempre falando sobre expectativa demais em cima de um mercado futuro, a gente está falando de uma coisa que é insustentável. E isso já se provou insustentável lá em 1929. E claro, a gente volta a repetir, a gente não está falando que as duas situações eram iguais. Mas a gente está falando que, pelo menos no sentido ali da raiz do problema, são duas coisas semelhantes. Expectativa demais com pouco lastro, ou alguma coisa que estava literalmente apoiada em uma coisa que não tinha alicerce. Aquilo aconteceu aqui no Brasil esse ano também, né, no final do ano passado até esse ano também. E aí, se você quiser pegar alguma coisa e tornar isso ainda mais interpessoal, você pensa, por exemplo, no caso do que aconteceu no mercado da economia, né, da educação financeira de forma geral, a partir de 2016, 2017, né? A pessoa sai do serviço dela e ela acredita que ela vai para a Bolsa de Valores ficar rica, ficar milionária. E sempre que você coloca expectativa demais em cima de alguma dessas coisas, é insustentável, o resultado é que essa coisa vai quebrar. Até porque se a gente colocar ali o que realmente deveria acontecer, a proteção que alguém deveria acontecer quando for comprar um curso, um investimento, qualquer coisa do tipo, é justamente isso, manter aquilo ali dentro da nossa realidade, dentro do que é real, dentro do que é palpável. Por isso que a gente tem tantas pessoas hoje que estão tão amarradas, né, no sentido de, tipo assim, não investir em nada que não seja, por exemplo, um terreno, não investir em nada que não seja uma coisa que dá para pegar. Isso por mais que seja um pensamento que até certo ponto é limitante, isso é um pensamento totalmente correto, totalmente seguro, porque é o que é de verdade. Lá naquela época aconteceu de quebrar porque as pessoas tinham expectativa demais em uma coisa que não era verdade. Pegavam dinheiro emprestado e colocavam em um mercado que possivelmente traria para elas milhares e milhões de dólares, pelo menos era isso que eles queriam, né? Pelo menos era isso que eles esperavam. E aí o que aconteceu lá é o que acontece hoje. Pelo menos nessa parte da estrutura, deu para você me entender, a gente entra com expectativa demais, por exemplo, na Bolsa de Valores, em investimentos, em faculdades, por exemplo. A pessoa sai da escola com 17, 18 anos e aí ela entra com a cabeça gigante, sabe? Tipo, cheio de expectativas dentro de alguma coisa, e a expectativa demais em uma coisa que tá até então sem lastros, como o Humberto comentou, é o que acaba dando o erro, né? O número que falta na nossa equação, ele acaba, né, trazendo pra gente consequência muito pesada. E isso não só na economia, na bolsa, mas em qualquer campo da vida.
Isso aí, é muito legal falar disso. Inclusive, agora vamos lá. A gente vai entender mais ou menos como é que uma economia funciona. Olha que arrogante até falar isso, né? Mas eu vou fazer o possível para simplificar para você. Não adianta as pessoas acreditarem que porque tem dinheiro na bolsa, você vai ficar bilionário, trilionário na bolsa. Não adianta você pensar assim. Tudo se baseia em estudo, em conhecimento. Você precisa fazer a coisa que realmente está fazendo sentido para você, tá? E por que eu estou falando isso? Vamos lá. O governo dos Estados Unidos, como eu disse, eu não vou te passar dados e mais dados aqui. Se você quiser saber o nome de cada pessoa que estava envolvida por trás lá, só se dá uma pesquisada que você acha bem rápido. O governo dos Estados Unidos precisava resolver aquela situação de algum jeito. E para resolver isso, eles começaram a criar o que tem um termo muito famoso para isso, né? Foi chamado de obsolescência programada, que significa os produtos eles eram feitos para estragar. Não é coincidência que o seu celular ele para de funcionar direito com 11 meses de uso, tá? Alguns até antes que isso. Computador, televisão, tudo que é feito hoje em dia é feito para estragar, para parar de funcionar, para começar a dar problema com um prazo. Por que disso? Isso foi criado naquela época. E de acordo com eles seria uma coisa bem controlada que teria um fim. Em algum momento eles voltariam a fazer produtos com uma alta durabilidade. Não aconteceu, isso saiu de controle total e hoje em dia a gente tem produtos que não duram nem metade do que deveriam durar de fato, né? Que você compra 2, 3 meses e ele já começa a dar pau. Você compra micro-ondas, geladeira, qualquer coisa, principalmente eletrônico, ela já estraga muito fácil. Porque isso foi criado naquela época. Por que criaram isso? Para que as pessoas consumissem, para que elas comprassem mais. E dessa forma girassem a economia. Porque como já foi falado muito aqui, lastro é vital para uma economia girar. Então, o consumo das pessoas é o que seria o lastro para aquela economia ali. As pessoas precisavam comprar e precisavam comprar. Então, para isso, eles começaram a estragar os produtos delas propositalmente para que elas continuassem comprando e assim a economia foi se reestabelecendo. Uma grande prova que tem que as pessoas, de forma geral, que a gente aqui no Brasil principalmente, nós aprendemos alguma coisa com aquilo ali, né? Pelo menos, digamos assim, né? Não vou declarar apoio a nenhuma espécie de governo, mas o auxílio emergencial ele foi justamente para isso. Se a gente tem as pessoas que elas, sempre que acontece uma crise, as pessoas elas se trancam total. Então, lá em 1929 tinham sim pessoas que estavam totalmente zeradas de dinheiro. Só que também tinha uma parcela da população, uma parcela pequena, que estava com muito dinheiro guardado, porque eles perceberam isso, eles tinham já conhecimento, preparo para isso, e eles pegaram todo o dinheiro deles e guardou. Foi a partir daquilo que se originou também a mania do estadunidense de guardar dinheiro dentro do colchão, porque tinha muita gente que fazia isso, e aí principalmente quando acontecia alguma coisa nas casas, dentro dos colchões da pessoa estava cheio de dinheiro guardado, entendeu? Porque eles não confiavam nos bancos para deixar guardado, então eles guardavam em casa. Só que aqui cabe uma ressalva. Você precisa entender isso para que a gente consiga de fato entender o que aconteceu na Venezuela, em Cuba, na Argentina. Se você tem muito dinheiro dentro de um país e a riqueza do país não condiz com a quantidade de dinheiro que existe, o dinheiro é só papel inútil. É tanto que isso já é uma forma muito boa de explicar isso para alguém que talvez não entenda. Não adianta você imprimir dinheiro para resolver uma crise financeira de um país. Isso é o pensamento mais ignorante que existe. Não, ignorante no bom sentido, tá? Só de alguém que não sabe o que está acontecendo. E aí, de fato, aquilo ali, o que aconteceu no entorno daquela crise inteira, fez com que muita coisa do que a gente entende hoje, do que a gente tem hoje, seja completamente justificável, tenha vindo a partir daquilo. Então, nos nossos desenhos, filmes, etc., sempre que a gente tem uma imagem de algum personagem que está muito rico, ele está nadando em dinheiro. Só que dinheiro, o papel, a moeda, a não ser que ela seja de ouro, prata, algum tesouro que realmente é tesouro no mundo inteiro, a não ser que ele seja realmente alguma coisa assim, ele é só papel inútil. E infelizmente a ideia que a gente tem sobre riqueza é aquilo, uma pessoa que tem muito papel acumulado. E aí aquilo ali fez com que as pessoas, não só isso, né? Os desenhos se basearam nisso e isso baseou no baseado da base do... E não só isso, né? Aquilo ali, os desenhos se basearam na realidade das pessoas e as pessoas começaram a se basear na realidade dos desenhos, na realidade dos desenhos, né? Se eu tiver muito dinheiro guardado, eu vou estar seguro. E não é assim que funciona. O dinheiro ele funciona como uma ficha. É a sua vez de usar a ficha. Não é a sua vez de pegar ele e guardar para você. É por isso que a gente está sempre comentando, não só a gente, como outros educadores financeiros também, a gente está sempre comentando que dinheiro parado, ele é um dinheiro que está se desvalorizando. Ele é um dinheiro que vai em algum momento acabar ali trazendo para a pessoa que está guardando ele prejuízo.
Ah, mas eu estou guardando no banco. O banco sabe disso. O banco usa o seu dinheiro para fazer alguma coisa. O seu dinheiro não fica parado lá. Ele só fica parado para você. Tanto é que a prova que a gente tem, né, de que isso ia acontecer, a nossa taxa inflacionária no Brasil, desde que a nossa moeda foi mudada para o real, né, ela diminuiu bastante. Então, por exemplo, lá no começo dos anos 2000 a gente tinha uma ideia sobre o que significavam 100 reais. 100 reais lá era muito dinheiro. É por isso que o cara fala, eu ia com 2 reais para o mercado, eu voltava com 2 quilos de carne, 5 pacotes de arroz, 10 pão, 20 ovos. Hoje em dia não dá mais, colocaram câmera. Era assim. Claro que a gente tá brincando, mas era assim, o dinheiro era muito mais valorizado. Então, os nossos 100 reais hoje, eles estão ali para a base de 16,70 mais ou menos, se a gente for considerar realmente a nossa taxa básica de juros, nossa taxa de inflação e etc. Ele representa mais ou menos uns 16 reais. Então, tipo assim, o nosso dinheiro desvalorizou demais. Ah, mas eu tenho 100 reais aqui. Não importa, ele não vale 100 reais mais. E é isso que a gente precisa estar sempre de olho, porque assim, o nosso dinheiro, quando ele fica parado, se você tivesse pego 100 reais e guardado dentro do seu colchão, ele ia estar mais ou menos ali por volta de 17 reais. O que você faz com 17 reais hoje? O dinheiro, a nossa liquidez, a necessidade que a gente tem de estar sempre tornando o nosso dinheiro cada vez mais líquido, para que entre cada vez mais na economia, para que vendam cada vez mais, para que a gente consiga movimentar, ele faz, infelizmente, com que o dinheiro perca o seu valor. E aí é por isso que não é totalmente saudável. É claro que é saudável sim, tá? Poupar dinheiro, guardar dinheiro, se educar, deixar aquela coisa que vai estar sempre servindo de segurança para você. E é um fato, a gente não condena pessoas que guardam dinheiro. Só que não conta só com aquilo, porque não é só assim que a economia funciona. E aí assim, a gente citou agora o caso da crise de 29, sim, é um caso grande, mas a gente vai citar muitos outros que cometerão o mesmo erro, entendeu? De não conseguir acompanhar a desvalorização da moeda. Porque, cara, francamente, 100 reais, a cédula de 100 reais, ela não vale mais 100 reais hoje. E aí sim, é tanto que esse ano a gente teve até uma inclusão de uma cédula nova, né? A cédula de 200 reais, porque o dinheiro está valendo menos, literalmente isso. Então é importante que a gente não só esteja trabalhando sempre para estar acompanhando a economia para onde ela vai, mas está sempre tendo esse tipo de pensamento, esse pensamento maduro, que o dinheiro ele vai se desvalorizar, sim, ele vai perder cada vez mais o seu valor, vai ficar cada vez mais caro de ser produzido, sim. E aí, se a gente estiver sempre mantendo esse tipo de direcionamento, a gente vai conseguir estar no mínimo preparados para quando alguma coisa assim acontecer de novo, porque vai acontecer de novo, infelizmente. Realmente. Na verdade, assim, a crise ela não é uma questão de eu acho que vai ter, será que tem? Não, é um fato. A crise a gente pode até dizer que ela é sazonal, porque quando você menos espera acontece e sempre está acontecendo e sempre vai acontecer e nem as melhores situações impedem uma crise. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você pega todo esse conteúdo que está aqui, filtra ele bem, ajuda a gente comentando aqui embaixo se você conseguiu entender bem o que a gente falou aqui, tá? A gente estudou bastante para conseguir passar todas essas ideias para você e mesmo assim eu ainda tenho preocupação de que tenha ficado um pouco complicado. Eu espero que não. Se tiver ficado, deixa a gente saber aqui embaixo, tá? Não deixe de conferir o vídeo anterior falando sobre essa série também. E a gente pretende postar mais vídeos ainda falando sobre esse tipo de assunto, porque é muito válido que a gente tenha um aprendizado que seja concreto sobre crises para que a gente possa se preparar bem para esse tipo de situação. Normalmente a gente não está preparado, né? Então a gente acha muito importante valorizar esse assunto e entender o que está envolvido para que a gente possa estar preparado e tirar algum benefício delas, né? Quem sabe a gente não fique tão lascado e não fique falando depois que o Covid quebrou aí, alguma coisa assim. Pode falar essa palavra aqui? Eu acho que não, acho que vão censurar. Eles estão censurando. Depois você corta qualquer coisa e fica tudo certo. Mas é isso aí. Você ficou com alguma dúvida? Curtiu o vídeo até aqui? Obrigado por ter assistido até aqui, né? Obviamente, a gente deu um duro para conseguir fazer esse trabalho aqui. Então, ajuda a gente aí, comenta aí, se inscreve aqui embaixo também, tá? Manda pros seus amigos, pode ter certeza que vai ser de ajuda para eles também, principalmente se tiver sido de ajuda para você. Se não foi, passa para alguém que eu tenho certeza que vai ajudar, fechou? Não deixe de conferir os outros vídeos do canal também, tá? Segue a gente nas redes sociais que tá aqui também da Astora e não deixe de seguir a gente que a gente vai estar postando mais conteúdo por aqui, fechou? Até a próxima! Aê.